Antes de começarmos esta oração, eu quero fazer uma pergunta. Se hoje fosse um dos dias mais difíceis da sua vida, você saberia em qual promessa de Deus confiar? Todos nós gostamos de ouvir que Deus nos ama, mas quando a ansiedade chega, quando uma notícia inesperada muda os nossos planos, quando o medo tenta dominar o nosso coração, é a palavra de Deus que nos sustenta. Porque Deus nunca envia um filho para enfrentar uma batalha sem antes deixar uma promessa capaz de sustentá-lo. Talvez hoje você esteja preocupado com a sua família, talvez seja a sua saúde, o seu trabalho, as suas finanças. Ou talvez exista uma luta que ninguém conhece, além de você e de Deus. Mas, seja qual for a batalha que esteja diante de você, existe uma verdade que precisa entrar no seu coração antes mesmo de você sair de casa. As circunstâncias mudam, as pessoas mudam, os sentimentos mudam, mas as promessas do Senhor permanecem para sempre. E é por isso que, nesta manhã, eu quero caminhar com você através da palavra de Deus. Quero lembrar promessas que fortaleceram homens e mulheres da Bíblia em tempos de medo, dor e incerteza. E acredito que essas mesmas promessas também fortalecerão o seu coração hoje. Respire profundamente, acalme a sua mente. Abra o seu coração, porque antes de enfrentarmos este novo dia, vamos nos firmar na única verdade que nunca falha, a palavra de Deus. A primeira promessa que eu quero colocar no seu coração nesta manhã foi dada por Deus para pessoas que estavam com medo. E talvez ela também seja exatamente a promessa que você precisa ouvir hoje. Existem dias em que sentimos que estamos caminhando sozinhos, dias em que a preocupação aperta o peito, dias em que pensamos: eu não sei se vou conseguir. Talvez você tenha acordado exatamente assim, mas ouça o que o Senhor diz em Isaías 41, versículo 13. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudarei. Que promessa maravilhosa. Perceba que Deus não diz apenas que vai ajudar. Ele diz que segura a nossa mão. Imagine uma criança atravessando uma estrada movimentada. Ela não conhece o caminho. Não sabe onde estão os perigos, mas continua caminhando porque a mão do Pai está segurando a dela. É exatamente isso que Deus faz conosco. Talvez você não saiba como resolver os problemas que o esperam hoje. Talvez não tenha respostas para todas as perguntas, mas você não precisa conhecer todo o caminho quando a mão do Pai está conduzindo os seus passos. Por isso, se o medo tentar dominar o seu coração durante este dia, lembre-se desta promessa. Você não está caminhando sozinho, o Senhor segura a sua mão. E aquele que é guiado por Deus nunca está desamparado. Talvez neste momento a sua maior batalha não seja o medo. Talvez seja o cansaço. Não apenas o cansaço do corpo, mas o cansaço da alma. O cansaço de quem luta todos os dias e sente que ninguém percebe. O cansaço de quem continua sorrindo por fora, mas por dentro está perdendo as forças. Talvez você tenha chegado até esta oração exatamente assim, sem ânimo, sem motivação, pensando que já deu tudo o que podia dar, mas Deus conhece o seu limite. E antes mesmo de você dizer que não consegue mais continuar, Ele já deixou uma promessa para esse momento. Isaías 40, versículo 29 declara: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Que promessa extraordinária! Perceba que Deus não promete força apenas para quem já é forte. Ele promete força justamente para quem reconhece que não consegue caminhar sozinho. É quando as nossas forças terminam que o poder de Deus começa a se manifestar de maneira ainda mais evidente. Talvez hoje você pense que não suporta mais essa luta, mas Deus está dizendo: filho, você não precisa vencer este dia com a sua própria força. Permita que eu sustente você. E quando Deus nos fortalece, descobrimos que conseguimos dar mais um passo, fazer mais uma oração, levantar mais uma vez. Não porque somos fortes, mas porque a força do Senhor passa a sustentar a nossa fraqueza. Se hoje o seu coração está cansado, receba esta promessa. O mesmo Deus que renovou as forças de Elias no deserto, o mesmo Deus que sustentou Davi em meio às perseguições, continua fortalecendo todos aqueles que colocam a sua esperança nele. E Ele também fortalecerá você neste novo dia. Existe uma terceira promessa que eu gostaria que você carregasse no coração durante todo este dia. Talvez ela seja a mais difícil de colocar em prática, porque exige algo que quase nenhum de nós gosta de fazer: esperar. A Bíblia nos leva até um dos momentos mais dramáticos da história do povo de Israel.
À frente deles, o Mar Vermelho. Atrás deles, o exército de Faraó se aproximando rapidamente. Humanamente, não havia saída, não havia estratégia, não havia força suficiente para vencer aquela batalha. Foi então que Deus falou por meio de Moisés: "O Senhor pelejará por vocês, tão somente acalmem-se." Êxodo 14, versículo 14. Imagine aquele momento. O povo queria correr, queria agir, queria resolver o problema com as próprias mãos. Mas Deus lhes ensinou uma verdade que continua transformando vidas até hoje. Existem batalhas que não serão vencidas pela nossa força, nem pela nossa inteligência, nem pela nossa experiência. Serão vencidas porque o Senhor decidiu lutar por nós. Talvez exista uma batalha que tem roubado a sua paz, uma situação na sua família, uma luta no trabalho, uma causa na justiça, uma enfermidade, ou uma porta que parece nunca se abrir. Hoje Deus lembra você desta promessa. Nem toda batalha foi feita para ser carregada pelos seus ombros. Algumas delas precisam ser entregues nas mãos daquele que nunca perdeu uma guerra. Por isso, antes de agir impulsivamente, antes de responder movido pela raiva, antes de tentar resolver tudo sozinho, ore, confie, espere. Porque quando Deus entra na batalha, aquilo que parecia impossível começa a se mover em favor daqueles que permanecem firmes na fé. Talvez, enquanto você ora comigo nesta manhã, exista uma preocupação que insiste em voltar à sua mente. As contas, o trabalho, o sustento da sua casa, os sonhos que parecem distantes, as portas que ainda não se abriram. É natural que, diante dessas situações, o coração fique inquieto. Mas Deus conhece cada necessidade da sua vida antes mesmo que ela chegue aos seus lábios em oração. E por isso Ele deixou mais uma promessa para fortalecer a nossa fé. Em Filipenses 4, versículo 19, está escrito: "E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus." Observe que a palavra não diz que Deus atenderá todos os nossos desejos. Ela diz que Ele suprirá todas as nossas necessidades, porque um pai amoroso sabe exatamente do que seus filhos precisam. Quantas vezes nós pedimos algo sem enxergar o amanhã, mas Deus já vê o caminho completo. Ele conhece as portas que precisam se abrir, conhece as pessoas que colocará no nosso caminho, conhece o tempo certo para cada resposta. Talvez hoje você esteja preocupado com aquilo que ainda não tem, mas Deus está chamando você para olhar primeiro para tudo o que Ele já fez. Até aqui, Ele sustentou a sua vida. Até aqui, nunca faltou a sua presença. Até aqui, a sua graça foi suficiente para manter você de pé. E o Deus que cuidou de você ontem continuará cuidando hoje. Por isso, entregue as suas preocupações ao Senhor. Não permita que a ansiedade ocupe o lugar da confiança. O Deus que alimenta as aves do céu, o Deus que veste os lírios do campo, também conhece o seu nome, a sua casa e cada necessidade da sua família. Confie, porque o cuidado de Deus nunca chega atrasado, ele sempre acontece no tempo perfeito. Agora coloque a sua mão sobre o seu coração, se puder, e vamos apresentar estas promessas diante do Senhor. Pai amado, nesta manhã nós nos aproximamos da Tua presença com humildade e confiança. Não porque somos fortes, não porque temos todas as respostas, mas porque sabemos que Tu permaneces fiel em todas as circunstâncias. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nunca falha. Quando tudo muda ao nosso redor, a Tua verdade permanece firme. Quando os nossos sentimentos oscilam, as Tuas promessas continuam de pé. E hoje nós escolhemos colocar a nossa confiança não nas circunstâncias, mas naquilo que o Senhor disse. Pai, se existe alguém orando comigo neste momento carregando medo, segura essa pessoa pela mão. Cumpre sobre ela a promessa de Isaías 41, que ela sinta a Tua presença dizendo ao seu coração: não tenha medo, eu estou com você. Se existe alguém cansado, sem forças para continuar, renova o seu ânimo. Que a promessa de Isaías 40 se cumpra hoje. Fortalece o corpo, fortalece a mente, fortalece a alma e faz essa pessoa compreender que ela não precisa vencer esta batalha sozinha. Senhor, nós também entregamos diante de Ti todas as lutas que estão além das nossas forças, as batalhas que não conseguimos resolver, os problemas que tiram o nosso sono, as situações que parecem impossíveis. Conforme a Tua palavra em Êxodo 14, luta por nós. Vai à nossa frente.
Derruba as muralhas que não conseguimos derrubar. Abre os caminhos que ninguém consegue abrir. E ensina-nos a descansar, sabendo que o Senhor continua trabalhando mesmo quando os nossos olhos ainda não conseguem enxergar. Pai querido, nesta manhã, nós também colocamos diante de Ti todas as decisões que teremos que tomar ao longo deste dia. Quantas vezes escolhemos o caminho errado porque seguimos apenas os nossos sentimentos? Quantas vezes tentamos resolver tudo com a nossa própria inteligência e esquecemos de buscar a Tua direção? Mas hoje nós queremos fazer diferente. Queremos depender completamente de Ti. A Tua palavra diz no Salmo 32, versículo 8: Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Que promessa maravilhosa! Por isso, Senhor, ensina-nos o caminho que devemos seguir. Quando estivermos diante de uma decisão importante, fala ao nosso coração. Quando uma porta não for da Tua vontade, fecha-a, ainda que não entendamos naquele momento. E quando a porta certa estiver diante de nós, dá-nos coragem para atravessá-la pela fé. Livra-nos das escolhas precipitadas. Livra-nos dos atalhos que parecem fáceis, mas nos afastam da Tua presença. Dá-nos discernimento para reconhecer a Tua voz em meio a tantas vozes que tentam influenciar as nossas decisões. Que o Teu Espírito Santo nos conduza em cada conversa, em cada compromisso, em cada oportunidade e em cada desafio deste dia. Não permita que sejamos guiados pelo medo, nem pela ansiedade, nem pela opinião das pessoas. Que sejamos guiados pela Tua palavra, porque sabemos que quando o Senhor dirige os nossos passos, até os caminhos difíceis se transformam em aprendizado, e até as portas fechadas fazem parte do Teu cuidado. Nós confiamos que o Senhor já está à nossa frente, preparando o caminho, alinhando circunstâncias, movendo aquilo que nós jamais conseguiríamos mover com as nossas próprias forças, e por isso descansamos. Porque o nosso futuro está seguro nas mãos daquele que conhece o fim desde o princípio. Agora, antes de encerrarmos esta oração, eu quero convidar você a fazer algo comigo. Onde você estiver, declare estas palavras pela fé. Mesmo que hoje você ainda não consiga enxergar a resposta, porque a nossa confiança não está naquilo que vemos, está na fidelidade de Deus. Repita no seu coração: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor vai à minha frente, por isso eu não caminharei sozinho. As promessas de Deus são maiores do que os meus medos. A palavra de Deus é mais forte do que qualquer notícia que eu possa receber hoje. Eu não serei guiado pela ansiedade. Serei guiado pela paz que vem do Senhor. Eu não serei dominado pelo medo, porque Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu creio que o Senhor está preparando o caminho diante de mim. Creio que Ele está abrindo as portas certas e fechando aquelas que não fazem parte da sua vontade. Creio que nenhuma batalha será maior do que o Deus que luta por mim. Hoje eu escolho confiar. Hoje eu escolho descansar. Hoje eu escolho caminhar pela fé. Porque sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E enquanto eu permanecer firmado na Tua palavra, nada poderá roubar a esperança que o Senhor colocou dentro do meu coração. Pai amado, obrigado porque, antes mesmo de terminarmos esta oração, o Senhor já conhece cada desafio que enfrentaremos ao longo deste dia. Obrigado porque a nossa confiança não está na nossa força, não está na nossa experiência, não está naquilo que conseguimos controlar. A nossa confiança está em Ti. Hoje sairemos de casa levando algo muito maior do que preocupações. Levaremos as Tuas promessas. Quando o medo aparecer, lembraremos que o Senhor segura a nossa mão. Quando o cansaço tentar nos vencer, lembraremos que o Senhor renova as nossas forças. Quando as batalhas parecerem grandes demais, lembraremos que o Senhor luta por nós. Quando a ansiedade tentar dominar o nosso coração, lembraremos que o Senhor cuida de cada necessidade da nossa vida. E quando não soubermos qual caminho seguir, confiamos que o Senhor dirigirá os nossos passos. Por isso, entregamos este dia completamente nas Tuas mãos. Guarda a nossa família, protege a nossa casa, abençoa o nosso trabalho. Livra-nos de todo o mal, de todo acidente e de toda armadilha preparada contra nós. Que a Tua paz acompanhe cada passo que dermos. Que o Teu Espírito Santo nos lembre das Tuas promessas ao longo deste dia. E que, ao anoitecer, possamos olhar para trás
e reconhecer que a tua mão esteve conosco em cada momento. Nós oramos com gratidão, confiando que o Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração fortaleceu a sua fé, escreva nos comentários: eu viverei firmado nas promessas de Deus. A sua declaração pode fortalecer alguém que está precisando de esperança neste momento. E se você deseja começar todos os dias na presença do Senhor, inscreva-se no canal A Voz do Sábio. Lembre-se desta verdade ao sair de casa hoje. As circunstâncias podem mudar a qualquer momento, mas as promessas de Deus permanecerão para sempre. Que o Senhor abençoe o seu dia, fortaleça a sua fé e guarde os seus caminhos. Fique com Deus.